Tem um texto na Bíblia que eu sou particularmente muito apaixonado, que é o bom samaritano. Está em Lucas capítulo 10, versos de 25 em diante. Lucas 10, 25. Olha só, é um texto conhecido. Quando alguém pergunta assim para mim, como é que é assar a nossa terra? Eu falo que é uma igreja que se espelha em amar a Deus, amar o próximo, formar discípulos. Nosso projeto é esse, nossa visão é essa, nossa visão é o que nós fazemos no dia a dia. Está certo que nós temos uma estrutura física muito boa, mas estrutura física não é tudo numa igreja. O que a igreja tem é o relacionamento dela com Deus, como é que ela vê, como é que ela se chega. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós não podemos ser pessoas que escutam, que sentam, ouvimos todo domingo, toda terça, todo domingo, toda terça, e não fazemos. Nós temos que ser uma igreja que olha o projeto de Deus e faz o projeto de Deus. Sim, né? E segundo cada talento, cada força de cada um. Nesse texto, a gente fala sobre o bom samaritano. Esse texto é um texto incrivelmente forte no seguinte aspecto: ele mexe com as estruturas. Por quê? Porque o samaritano era odiado pelo judeu. Porque Samaria foi tomada conta pelos assírios e babilônicos, e eles foram misturados ali com outras raças. Então o samaritano queria ser judeu. O judeu dizia, não, mas você tem sangue babilônico, você tem sangue assírio, não interessa, e aquela briga toda, porque houve uma mistura, trouxeram homens para lá, levaram as mulheres para outro canto, mas havia uma guerra total. Os samaritanos, quando um judeu passava pelas suas estradas, eles gritavam, xingavam, jogavam pedras. Quando por acaso um samaritano aparecia, o judeu chamava aqueles homens de cachorro, cães. Era uma briga feroz naquela época, uma briga terrível. E aqui então, quando eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha só que coisa, talvez uma das perguntas mais importantes da Bíblia. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Essa pergunta era uma pergunta que incomodava todo mundo. Primeiro, que aqui eles reconhecem Jesus como mestre, como rabi. E segundo, agora, eles querem saber, vem cá, como é que é? Aí, segue, 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? A sabedoria de Jesus. Vem cá, eu não vou inventar nada. Jesus não veio inventar nada. Jesus veio dizer assim, como está escrito. Olha só, presta bem atenção, hein? Eu já falei aqui. As três coisas que massacram a humanidade são: eu acho, eu penso, eu sinto. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu sinto, eu penso. De tal forma que cada um pensa de um jeito. Nós temos guerras, por quê? Porque cada um pensa de um jeito. Nós temos pessoas viciadas em drogas, porque cada um pensa de um jeito. Nós temos casamentos desfeitos, porque cada um pensa, sente. Agora, Jesus não veio para dizer, olha, eu acho que... Não, ele falou assim, como está escrito? Como está escrito. Então, o que você tem, a palavra de Deus, é uma arma importantíssima. Por quê? Porque Jesus usou essa própria arma, a palavra de Deus. Vem cá, o que está escrito na lei? Como você a lê? 27. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá, disse Jesus. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Interessante, ele não perguntou quem é meu Deus. Ele perguntou quem é meu próximo. Interessante.
A resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Olha só, esse nosso amigo aqui, judeu, descendo de Jerusalém para Jericó, aquela região era uma região muito complicada, muito difícil. Aquela região era uma região com muito assaltante. Era um lugar para você não estar, não era um lugar bom para você estar, não era um lugar bom. E aqui fala que desce. O que ele foi fazer em Jericó? O que ele tinha que fazer em Jericó? Por que ele foi sozinho? Por que ele não foi numa caravana? Por que ele não foi protegido? Nosso amigo aqui não fez a melhor escolha, não fez a melhor escolha. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo lado. Então tinha um sacerdote, por acaso esse sacerdote era pastor, evangélico, que tinha culto naquele dia, estava cheio de programação, tinha responsabilidade, pessoas esperando, tinha célula para dar, aquela coisa toda. Ele passou largo. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Próximo versículo. Agora vem o levita, esse pessoal que está aqui, que tinha ensaio marcado, tinha que ensaio marcado, aula marcada, tinha que fazer ensaio, aí pronto, quando chegou ao largo e viu, passou pelo outro, então passou pelo outro lado. Próximo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrou o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Repete comigo: vá e faça o mesmo. Então isso aqui é uma clara lição do que Jesus estava nos ensinando. E isso aqui é uma parábola, podemos chamar isso de parábola, muito forte, porque aqui fala de fazer. Fala de fazer. O que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aqui, o que claramente eu aprendo é que existia uma pessoa que tinha uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus a tal ponto que veio ela fazer. Ela não fez por fazer, ela fez por obediência. Então aqui não temos uma pessoa normal, temos uma pessoa com uma experiência com Deus, a tal ponto dela ter amor próximo. Aqui o texto é um texto riquíssimo, que fala de agradar a Deus, fala de vida eterna. Como viver aqui na terra agradando a Deus? Eu só queria te falar que aqui ele fala que ele enfaixou, passou óleo e vinho. O vinho é usado como desinfetante. Eu vou pregar um dia desse sobre cura da alma e vou falar sobre esse vinho e óleo aqui. Cura da alma. Tem uma coisa muito, muito interessante nesse texto sobre cura da alma. Ele desinfeta a ferida, depois passa o óleo, passa o azeite cura, sara, cicatriza. E aí enfaixa e leva ele para a estalagem. E ali deixa 2 denários com aquele hospedeiro lá, o dono da estalagem, e fala assim: dá volta tudo que você pagar a mais, eu vou te ressarcir. Eu quero aprender tudo que esse texto tem para mim. Eu quero aprender. O tema dessa manhã é meu tempo, meu propósito. Meu tempo, meu propósito. Um filósofo da Sara Nossa Terra Recreio, um dos grandes filósofos que nós temos aqui, outro dia soltou uma pérola para mim, eu usei isso até na terça-feira. A minha mente está ocupada com o meu propósito. A minha mente está ocupada com o meu propósito. A minha mente está ocupada com o meu propósito. A primeira coisa que eu tenho aqui nesse texto, que eu já preguei inclusive sobre isso,
mas aqui eu quero trazer uma nova abordagem. Eu quero falar muito sobre o papel da igreja, o seu papel na igreja, o seu papel como propósito de Deus. Primeira coisa que nós temos aqui é uma decisão: parar ou não parar? Eis a questão. Parar ou não parar? Vamos parar ou não parar? Por quê? Existe aqui um momento de decisão. E a decisão é importante, porque você decide segundo a sua vontade ou você decide segundo princípios. No nosso coração, é muito mais fácil dizer: não tenho tempo. No nosso coração, diz assim: eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para eu fazer, eu não tenho tempo. Fico ou não fico com essa pessoa? A nossa vontade é verdadeiramente enganosa. Se for pela nossa vontade, nós somos seres humanos e nascemos com o pecado dentro de nós. E o pecado dentro de nós fala que para nós sermos egoístas. Nós somos egoístas por excelência. Nascemos para isso. Aí vem a guerra entre a carne e o espírito e a carne. O espírito falando para você obedecer, o espírito falando para você amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulo. O espírito dizendo para você: ei, o mundo não gira ao teu redor, companheiro, vem para cá. O espírito dizendo para você: como é que faz? Acorda. Você não pode passar a vida pensando em você e nas suas necessidades ou desejos. Então, aqui tem uma grande pergunta: parar ou não parar? Parar ou não parar? Quantas vezes você já pensou em parar? Quantas vezes você já pensou em ajudar alguém? Quantas vezes você já pensou em ligar para alguém? Quantas vezes você já pensou em orar por alguém, estar com alguém? E não fez isso. Essa é a grande questão. Eu quero falar uma coisa para você. As grandes decisões que nós tomamos, as melhores decisões que nós tomamos são aquelas que não são da nossa vontade. Vou repetir e vou repetir. As melhores decisões que nós tomamos são aquelas que são contra a nossa vontade. Eu vou repetir. Obrigado. Alguns homens disseram amém. Alguns homens. As melhores decisões que nós tomamos são aquelas decisões tomadas contra a nossa vontade. Porque a nossa vontade é a nossa vontade. A nossa vontade é enganosa. A nossa vontade, ela centraliza. A nossa vontade vive em redor do nosso coração, da nossa necessidade. E aí vai. É a nossa vontade. A nossa vontade, ela é enganosa. A nossa vontade, ela nos tira para perto de Deus, nos afasta. Basta você ver as 3 propostas que Satanás fez para Jesus na hora do deserto, que foram para mexer com a vontade do homem. É aquela vontade que nós temos. É a vontade de sermos top, de estarmos no topo. É aquela vontade de estarmos sempre alimentados. É aquela vontade de sermos adorados, se for possível. Tem um ditado que diz assim: todo homem quer... Só que interessante, né? No Natal passado, eu estava reunido com meus colegas de faculdade e eles sempre pedem que eu faça uma oração. E aí eu falei: todo homem quer ser rei. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Todo rei quer ser... Você imagina, quando o cara sobe ao poder, ele quer mais poder. Você viu o Putin aí? Quer ser Deus. Quer passar para a eternidade. Todo homem quer ser Deus. Todo homem quer ser rei. E quando ele consegue ser rei, você vê os artistas, você vê os jogadores de futebol, você vê esses caras que têm milhões e milhões, a situação deles é assim, eles se sentem como se inatingíveis. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só um Deus quis ser homem. Jesus Cristo nosso Senhor. Rei, Deus, veio ser homem. Não podemos gastar o nosso tempo com o que nós gostamos ou não.
Isso é uma coisa que nós temos uma tendência de gastar o nosso tempo só com aquilo que você gosta. Gastar com aquilo que você gosta. Não vou parar porque não tenho tempo. Não vou parar porque eu quero fazer alguma coisa que eu quero fazer. Que eu gosto de fazer. Não tenho tempo. Não vou parar para socorrer aquele ferido. Não vou. Então, quando você vai administrar seu tempo, você vai fazer a sua vontade ou você vai obedecer princípios. Por isso que quando aquela pessoa falou assim, a minha mente está ocupada em cumprir meu propósito, a minha mente está ocupada o dia inteiro em cumprir meu propósito. É o seguinte, mas eu trabalho, ótimo que você trabalha, mas no seu trabalho cumpra seu propósito. Mas calma, que for? Não, já falei para vocês, vou fazer odontologia. Por quê? Porque é a única profissão que o cliente fica com a boca cheia de algodão. Não é não? Está certo? Quero fazer odonto. Já pensou o cara falar, abre a boca, e você pregando o evangelho. O cara aceita o evangelho direitinho ali. Aceita mesmo. O que você fizer, não importa a sua profissão, importa que você tenha um propósito a cumprir na sua profissão. É o tempo, o seu tempo é importante, o seu tempo é importante para Deus. O samaritano odiava o judeu odiava o samaritano, mas, no entanto, aquele samaritano parou. Quem parou foi um samaritano, parou contra a sua vontade, parou por obediência, parou por amor ao próximo. Deixa eu falar para você, amor, meu querido, não é gostar, amor é se doar. Amar, aleluia. Amar é amar quem te persegue, é amar quem fala mal de você. O pior cara do mundo, o cara que matou milhares de pessoas, amava apaixonadamente seu filho, sua filha, sua esposa. O cara que matou, botou bomba dentro de um avião, matou centenas de pessoas, que foi o Pablo Escobar, ele era apaixonado pelo seu filho, amava seu filho. Ele foi pego numa cilada porque ele queria ver sua filha. Então não é vantagem amar minha família, eu preciso amar o de fora, o que está excluído. Amar quem é nosso não nos faz diferente de ninguém, não é propósito. Aí vem um samaritano que ama um próximo que não é próximo. O samaritano amou uma pessoa, um próximo, que não era próximo, porque era judeu, era briga. Os samaritanos invadiam à noite as sinagogas e sujavam de tudo que é esterco de porco, porque o judeu odiava, não comia porco naquela época, odiava porco, eles profanavam os lugares, porque era briga. E o samaritano para salvar um cara que não era próximo dele, muito pelo contrário, era excluído dele, mas parou por quê? Obediência, amar a Deus, amar o próximo. Você quer cumprir o propósito? Primeiro, pessoas são importantes. Pessoas são muito importantes. Hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade que pessoas não são importantes. As pessoas querem resultado. Quando nós olhamos igreja, nós pensamos nisso, pessoas são importantes. Por isso que nós queremos que vocês participem das nossas atividades, para que nós possamos saber quem você é. Tem gente que sai na igreja, entra na igreja e sai. Se eu não vou lá, seguro o cabelo do cara, vem cá, meu irmão, tudo bem, bom dia. O cara sai correndo. Por quê? Sabe, não existe crescimento espiritual se não houver crescimento na igreja, envolvimento na igreja, para crescimento pessoal. Por quê? Pessoas são importantes. Pessoas são importantes. Não são resultados, não são importantes. Hoje o lema da sociedade é: se não tem a ver comigo, não me interessa. Não me interessa.
Caboclo pode pedir socorro na rua, ninguém para. Por quê? Porque não me interessa. O que me interessa? O meu programa, meu tempo, minha necessidade, minha família. Roupa, carro. Isso que me interessa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ler todos os livros, você pode fazer todos os cursos, você pode fazer todos os batismos, você pode fazer toda a revisão, você pode fazer tudo. Mas se você não se importar com o outro, nada disso adianta. Está lá em Coríntios 13, amor. Se você não se importa com o outro, não adianta nada. O outro é que é importante. Os eliminados que são importantes, desclassificados é que são importantes, os feridos é que são importantes, os pobres é que são importantes. Existem pessoas na nossa sociedade que são ricas de dinheiro, mas pobres de espírito, porque elas só têm dinheiro. Os meus amigos de faculdade, que eram pessoas assim, milionários, hoje eu vejo a vida deles, que pobreza, que tristeza, sem propósito, esperando a morte chegar, distante dos filhos, casamentos destruídos. E eu ainda tenho esperança que esse povo vai se converter. Eu ainda tenho esperança. Um dia um chegou assim, Francisco, eu quero te falar uma coisa. O que foi? Meu filho, ele é funcionário do Itamaraty, mora em Brasília. Eu falei, é mesmo? Que legal, cara. Pô, já morei em Brasília, muito bom. Que foi, Luiz? Fala, estás frequentando a Sara, nossa terra. Eu falei, glória a Deus. Enturmado lá na igreja, eu falei, glória a Deus. Coisa boa. Estão cercando vocês, estão chegando, o evangelho está chegando, vai ter uma hora que você vai ter que aceitar, você vai aceitar. Como posso ver? Como é que eu posso medir o seu relacionamento com Deus? Eu não quero medir nada, desculpe, a pergunta está errada. Como é que se pode medir o seu relacionamento com Deus? Eu não posso pegar um raio-x e ver a sua espiritualidade lá no seu interior. Como é que está o coração cheio de Jesus? Como é que está o Espírito Santo? 50%, 60%? Não tenho. Mas pelas suas atitudes eu posso dizer como é que está o seu relacionamento com Deus. Pela sua agenda, eu sei como é que você está se relacionando com Deus. Pelo seu dízimo e sua oferta, eu sei como é que você está se relacionando com Deus. É o que você faz, é a sua atitude. É o que você faz. Preste atenção, não é o que você fala, tá? Porque muitas vezes a gente tem um discurso bonito. Mas o que você faz, a sua atitude, é que torna você uma pessoa com relacionamento com Deus. Primeira coisa, pessoas são importantes. Segunda coisa, ter a aprovação de Deus é mais importante do que ter a aprovação de pessoas. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez eu preguei aqui na igreja sobre isso, mas já tem muito tempo. Eu falei assim, nós não somos aquilo que queremos ser, nós somos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. É verdade. A opinião das pessoas é muito importante para nós. Nós muitas vezes deixamos de fazer coisas certas com medo da opinião das pessoas a nosso respeito. É verdade. O meio que a gente vive muitas vezes nos bloqueia, traz obstáculos para nós, para a gente cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes tomamos decisões, não para agradar a Deus, mas para agradar pessoas. Não estou falando aqui de discussões, brigas. Eu já falei que Deus não precisa de advogado, nem Jesus precisa de advogado. Jesus precisa de testemunha. Se você testemunhar com a sua vida o amor de Deus, acabou. Porque você bater boca, não adianta bater boca.
Por quê? Não adianta bater boca porque é ideia contra ideia, é filosofia contra filosofia. Se a pessoa não tem uma experiência com Deus, se ela não tem uma entrada no reino espiritual, o que nós falamos aqui é loucura para elas. É loucura. Mas a sua vida incomoda. A sua vida incomoda. A sua vida, eles falam de você, da sua vida, do seu casamento, da criação dos seus filhos. A grande pergunta é, isso que eu vou fazer, Deus aprova? Agrada a Deus ou agrada a pessoas? Vou escandalizar alguém com aquilo que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Isso é importante, sim ou não? A aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação das pessoas. Põe isso na tua cabeça. 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 Decisões que eu já tomei na minha vida, tomei essas decisões sozinho. Botei a cabeça no travesseiro e perguntei para Deus, Deus, é sim ou não? E quantas vezes Deus disse para mim, sim, vai, que eu estou contigo. Quantas e quantas vezes tomei decisões difíceis de tomar. Tomei decisões que não queria tomar. Mas porque a decisão que eu precisava tomar era a decisão que agradasse a Deus e não agradasse pessoas. Vocês estão aí, eu não estou vendo vocês estão aí. Tchau, tem gente aqui, oi, tchau. Tem algumas pessoas aqui, tem sim. Terceiro. Mais um, serve mais um? Pode ser mais um? Mais um? Suas decisões têm que transparecer quem você é e não o que os outros dizem a seu respeito. Suas decisões têm que transparecer quem você é e não o que os outros falam a seu respeito. Vamos lá. Suas decisões têm que transparecer o que você é e não o que as pessoas falam a seu respeito. Vamos lá, samaritano. Samaritano olhou e viu o cara lá todo arrebentado. Esse cara é judeu. Esse cara é judeu. Só que eu vou ajudar essa pessoa aí, não pelo que ela é, mas pelo que eu sou. Porque aqui tem uma distância muito grande entre o judeu e o samaritano. O judeu chamava o samaritano de cachorro, o samaritano chamava o judeu de cachorro, aquela briga. Ele falou assim, não, esse cara aí fala mal de mim, mas não importa. O que é mais importante é obedecer a Deus e eu vou ajudá-lo. Não haja pelo que os outros pensam de você, haja pelo que você é. E quem você é? Você é filho de Deus. Não importa o que a pessoa diz, não importa que a pessoa fala a seu respeito. Seu propósito é cumprido segundo quem você é. Quem você é em Deus, e não o que as pessoas pensam de você. Eu sou um cristão transformado, como Jesus, fonte do amor de Deus, luz do mundo, sal da terra. Eu sou um cristão, sal da terra, luz do mundo. Então, assim que eu vou agir, assim que eu vou ser. Eu me lembro que eu preguei sobre isso, já tem muito tempo isso. Você é não o que você deseja ser, quer ser em Deus, mas o que as pessoas pensam, verdadeiramente é isso. Quantas decisões nós tomamos por pressão? Quantas decisões nós deixamos de tomar porque temos medo do que as pessoas vão dizer para nós? Eu vou ajudar qualquer pessoa, não importa quem ela seja. Não importa o problema que ela tem comigo, mas eu vou ajudar. Eu quero ser aquela pessoa que Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu sou um instrumento. Ele diz que eu sou boca dele. Ele diz que eu sou abraço dele. Ele diz que eu sou voz dele. É isso que ele diz. Mas sabe o que é pior? Nós estamos falando aqui de meu tempo, meu propósito. O que é pior é que muitas vezes a gente escuta essa história, escuta essa palavra, escuta, e não consegue reagir a isso. O meu tempo está cada vez menor. Eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo de ligar para uma pessoa, eu não tenho tempo de fazer uma célula, eu não tenho tempo de fazer um discipulado, eu não tenho tempo de atender uma pessoa.
Uma pessoa. Você, cristão é cristão para transformar. Eu sou transformado para transformar alguém. Eu sou abençoado para abençoar alguém. Não tem outra situação. Eu sou abençoado para abençoar alguém. Sabe o que é pior? É porque muitas vezes nada fazemos. Pessoas necessitam do seu tempo. Pessoas necessitam do seu ouvido. Qual é a sua causa? Qual é a sua bandeira? Qual é aquilo que você fala assim, eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou tirar pessoas do inferno. Pronto. Qual é o teu propósito? Esvaziar o inferno. Falar de Jesus para as pessoas. E outra coisa, a responsabilidade de conversão não é sua, é do Espírito Santo em cima dela. Ela que tem que ouvir. Ela precisa ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E muitas vezes você é aquela pessoa que está lá do lado dela para pregar essa mensagem. Cristão é aquele que muda a sua vida para mudar a vida de muita gente. Deus vê o que você faz. Isso aqui, isso é. Deus vê o que você faz. Isso para mim é. Isso para mim não é cobrança. Não é cobrança para mim. Por quê? Primeiro que eu conheço a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Eu entendo isso. E segundo, que meu propósito ocupa minha mente. Então você diz, Deus está te vendo. Todo dia eu falo com Ele. Isso não pode ser uma cobrança para você. Olha, Deus está te vendo. Olha, Deus está te vendo. Você está enganando todo mundo, mas... Não. Quando você entende a graça de Deus, isso não é cobrança. Mas quando você entende a graça de Deus, o amor por Ele passa a ser tão grande, tão grande, tão grande, que você começa a pensar como Ele. Você é cristão, você é uma pessoa transformada para transformar outros. Eu quero orar agora por você. A pergunta começa, o que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta. O que farei? Eu quero orar por você, por tudo. Eu quero orar agora pela tua vida. Eu quero orar agora pelos teus olhos. Eu quero orar agora pelos teus ouvidos. Eu quero orar agora pelos teus braços. Eu quero orar agora pela tua agenda. Eu quero orar agora pelo teu bolso. Eu quero orar. Por quê? Porque tudo isso faz parte de eu ser transformado para transformar. Tudo isso. O que farei para herdar a vida eterna? A resposta é amar a Deus, amar pessoas, amar o próximo e formar discípulos. Deixa eu falar uma coisa para você. Bill Hybels uma vez estava na igreja dele, num grande congresso lá em Chicago. Um grande congresso lá em Chicago. De repente, na cidade dele, estava aquela banda U2, aquela banda de rock, U2. E eles estavam no congresso. De repente, entra no estacionamento da igreja um ônibus, em 2 andares, imenso ônibus, carros e mais carros, escrito U2, aqueles caras tudo adesivado. Aí o cara fala assim, o pessoal do U2 está aí, quer falar contigo, pastor. Você acredita nisso? O pessoal do U2, naquela época eles estavam top lá em cima. O cara, então manda entrar. Aí arranjaram uma sala lá. Ele falou, não, eles vão ficar aqui pelo menos meia hora, 40 minutos, eles têm aqui, eles estão indo para não sei onde fazer um show, pararam aqui porque querem conhecer a gente. Querem conhecer a gente. Aí o Bill Hybels foi lá e eu vi o filme. Essa entrevista foi filmada, eu vi. Esse momento em que, como é que é o nome do cantor do U2? Bono Vox. Não é charme não, gente, eu não sabia mesmo, tá?
Não é charme, não. Podia falar Zeca Pagodinho aqui, mas não é. É Bonovox. O Bono falou o seguinte: eu tenho muito problema com cristão, porque vocês brigam com a gente em tudo, mas o que vocês estão fazendo na África é fora de série. Vocês estão mudando alguns países da África, sabe? É impressionante o que vocês estão fazendo. Tem países que caiu o índice de HIV por conta de vocês, pelo que vocês estão fazendo lá. Tem certas regiões da África que a mortalidade infantil explodia, extraordinária mortalidade, e vocês mudaram isso. O que o Bill Hybels fez? Bill Hybels pegou a África, dividiu, entregou um país para cada um lá, as igrejas mais fortes americanas, e falou assim: vamos tomar conta desse povo. Fizeram fábrica de comida lá para o povo. Eles têm lá um preparado de soja que é igual uma sopa. Não tem nada para comer, come aquilo, está cheio de proteína, a garotada vive. Ele falou assim: eu tô maravilhado, eu tô maravilhado com vocês estão transformando. Vocês entendem isso? É a melhor pregação do Evangelho. Quando alguém chega para mim e fala assim: poxa, eu cheguei nessa nossa terra arrasado, eu cheguei nessa nossa terra, meu casamento arrebentado, eu cheguei nessa nossa terra, não tinha nada, eu estava, e hoje eu tenho meu casamento levantado. Minha filha está no Sara Kids, minha filha está no Tisa, minha filha está no... Aí eu falei: isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Nossa igreja não tem medo de problema. 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 Não venha contar o teu problema achando que o teu problema é maior que o meu. Se eu contar o meu, você vai ficar horrorizado. Mas nós estamos aqui para resolver problema. Nós estamos aqui para resolver problema. Não temos medo. Não é à toa que a nossa igreja é uma igreja de aconselhamento. Que a nossa igreja é uma igreja de receber pessoas, ouvir pessoas, treinar pessoas, enviar pessoas. E o tio falou assim, o Bono falou assim para o Bill: vocês estão mudando nações. Olha só. Gente, nós podemos mudar o nosso bairro. Nós podemos mudar o nosso Rio de Janeiro. Nós podemos mudar a escola dos nossos filhos. Basta amar a Deus, amar o próximo. Eu declaro que Deus é o Senhor da minha vida. E que nós vamos vir ao culto não para receber, mas para dar louvor, adoração. E a nossa adoração também é o nosso recurso, a nossa força, o nosso dinheiro. Aqui é lugar de você semear. Eu sempre digo: horrível é quando você fica com aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus, não é seu. E você aprende então a semear na presença de Deus. E quando você semeia, Ele te abençoa. Tem muita gente que fugiu da igreja por não ter entendimento de cobrança. Não é cobrança, é por amor. Tudo que nós fazemos aqui é por amor. Claro que quando eu semeio, eu colho. Isso é princípio que precisa ser preparado, ocupado por nós. Eu costumo dizer: a igreja não precisa de mim, mas eu preciso da igreja. Porque a igreja me desafia, a igreja me faz crescer, a igreja me traz a paz, me traz o evangelho, me traz a palavra. A igreja me ensina quem é o bom samaritano. A igreja me ensina como é que eu vou herdar a vida eterna. A igreja me ensina isso. A igreja me ensina a não ser egoísta. A igreja ensina a ter duas coisas importantes: amor e fidelidade. Amor
e fidelidade. Não existe casamento sem amor e fidelidade. Não existe casamento sem amor e fidelidade. O casamento existe quando tem amor e fidelidade. Relacionamento com Deus, amor. Ele deu o seu filho. Amor e fidelidade. Eu não preciso a igreja não precisa de mim, eu preciso da igreja. Deus não precisa de mim, eu preciso de Deus. E eu preciso cada vez mais aprender a ter amor e fidelidade. E toda vez que eu me coloco diante dele com meus dízimos e as minhas ofertas, Deus me surpreende. Ele me surpreende. Vocês entendem que aqui se estabelece uma guerra nesse exato momento? Uma guerra contra o meu egoísmo, a minha pobreza na minha mente quando eu retenho aquilo que não é meu, a pobreza da minha mente quando eu deixo de semear e vou comer a semente. Deus dá a semente àquele que semeia. Essa é a palavra de Deus. Eu creio em toda a palavra de Deus, mas eu preciso crer também nessa palavra de dar. Nunca ninguém quebrou porque dizimou e ofertou. Nunca. Daça, né? Tem razão. Agora já quebrou porque fez a sociedade errada. Já quebrou porque gastou dinheiro daquilo que não devia. Gastou mais do que ganhou. Aí perdeu, quebrou. Mas dizimar e ofertar, a Bíblia fala que e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Posso orar com você? Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque quando aquele homem perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor falou sobre o bom samaritano. E essa parábola, essa história, abre os nossos olhos para ver quem está ferido e machucado. Abre os nossos ouvidos para escutar a dor das pessoas. Abre a nossa boca para que nós possamos falar da vida eterna, falar de Jesus. Abre os nossos braços para a gente suportar o peso de alguns em algum tempo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque essa palavra me torna diferente. Obrigado porque essa palavra me torna uma pessoa melhor. Obrigado porque essa palavra me leva para uma decisão. Eu quero cumprir o meu propósito. A minha mente está ocupada com o meu propósito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Invisível aos teus inimigos. Aqueles que se levantaram para te roubar são frustrados completamente, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, igreja, eu te abençoo, igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.